Oi, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila do ateliê Cândido Artes e hoje estou trazendo para você a segunda aula da nossa coleção de panos de prato para o Natal. Eu estou tentando trazer para você técnicas diferentes, que é legal, que vai agregar para você, né, um novo conhecimento para você oferecer para sua cliente ter um pano de prato diferente, né, uma opção diferente dos basiquinhos. Então, a gente começou lá na primeira aula, foi um pano de prato bem básico para iniciante. Nessa segunda aula eu vou trazer para você uma das minhas técnicas favoritas do patchwork, que é o Flying Guise, e na próxima aula eu vou trazer para você um pano de prato com patch applique super charmoso. O legal de fazer pano de prato para vender agora no final de ano com a temática de Natal é que o custo dele é muito baixo e ele tem um mercado muito grande, porque as pessoas compram para renovar o enxoval de casa, porque normalmente final de ano a gente recebe gente em casa, então a gente sempre prepara a casa, né? Então vai ter lá um pano de prato especial, um pano de prato novo para o Natal. As pessoas compram também muito para presentear agora esse final de ano. E o legal é que o pano de prato ele é uma peça muito versátil, a gente não utiliza só para secar a louça. Você pode montar uma mesa com ele, utilizar ele como jogo americano. Inclusive essa semana eu postei no meu Instagram uma mesa de café da manhã que eu montei utilizando o pano de prato como jogo americano. E gente, o resultado ficou lindo. Se você ainda não viu, vai lá no meu Instagram, que é o @candidoartes. Sobre custos e preço de venda eu vou falar para você lá no final do vídeo. Então eu sempre sugiro assim, se primeira vez que você está assistindo o vídeo para você entender a aula, assista do início ao fim sem pular nenhuma parte, porque gente, quando eu estou fazendo, eu estou sempre trazendo dicas para vocês muito importantes. Para quem está iniciando ou para quem já costura, né? Eu sempre trago dicas muito interessantes aí. E outra coisa, vocês sempre me perguntam onde eu compro meus tecidos, as sacarias. Eu vou deixar aqui no card uma playlist onde eu mostro todas as minhas comprinhas. Também vou deixar na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo você também vai encontrar um link para os meus achadinhos do Shopee, que eu tenho feito muita compra lá porque tem um frete grátis e tem uma variedade muito grande. Então sugiro você dar uma olhadinha lá se você ainda não viu. Agora eu vou virar a câmera para a gente iniciar a aula. E se você está gostando desses panos de prato de Natal, essa coleção de Natal, eu vou pedir para você fazer uma coisa para mim. Curte o vídeo e comenta aqui embaixo, Natal 2023. Vamos fazer uma pequena pausinha aqui no nosso vídeo para mim falar para você dos nossos projetos. Temos aulas em vídeo, temos apostilas, são peças super vendáveis que atendem aí vários nichos de mercado, desde casa de decoração, acessórios femininos, e vende bastante aqui no meu ateliê. São aulas super completas com moldes para impressão. E para você adquirir, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E os valores são super acessíveis, temos projetos a partir de R$15, então corre para aproveitar. Então vamos começar a nossa aula, mas antes eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os tecidos que eu estou usando, sobre a sacaria, porque sempre gera curiosidade, pergunta, né? Para quem ainda não conhece, eu prefiro utilizar sacarias que já vem com a bainha feita barrado pronto. Eu compro assim de vários fornecedores, várias marcas. Eu também não sou muito assim fiel a marcas, tá? Porque a qualidade varia muito pouco. E eu também gosto sempre de pesquisar novos fornecedores, novas marcas, novos produtos, para a gente poder experimentar. E também tem a questão de fazer uma pesquisa de preço aí, né? Esses panos de prato foram da minha última compra. Eu tenho um vídeo aqui no canal, para quem não sabe, tem uma playlist, tá? Vou deixar aqui no card para você. Temos uma playlist só de diquinhas de compra e eu vou deixar o link aqui na descrição, de onde eu deixo os meus achadinhos, que são as últimas compras que eu faço, coisas interessantes que eu encontro, e lá tem várias opções de sacaria, tá? Esse daqui é da marca Pano a Pano, eu não gostei muito, tá? Eu achei... alguns vieram tortinhos, com defeitinhos, e ele parece ser um tiquinho, quase nada mais ralo do que o outro. As marcas que eu gostei mais foram, chama O Legítimo, e a outra acho que chama Tati. Eu gostei bastante dessas duas marcas, tá? Ele tem aqui, acho que aqui na etiqueta, vamos ver. Ele mede...
Aqui não tem medida. Mas é 40 por 65. A medida é uns 41 aqui por 66, tá? Sobre os estampadinhos que eu vou utilizar, eu peguei esse composê, esse estampadinho aqui, ó, pequenininho, e esse grandão. Esses dois que eu mostrei pra vocês, não tem como te falar onde eu comprei, porque eles são da minha coleção pessoal de paninhos importados que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Então, assim, já são de coleções antigas que eu tinha guardado, tinha um apego assim. Eu resolvi utilizar aqui para fazer essa aula para vocês, que eu acho que vai dar um composê legal. Agora, esse daqui eu comprei essa semana, ele tem detalhes em dourado, já é um tecido nacional. Mas você tem que se atentar no que? Para ter um resultado legal, montar um composê bonito. No caso aqui, o meu principal vai ser esse aqui, que tem essas bolinhas de Natal pequenininhas. Composê para fazer o realce vai ser esse vermelho, e o barrado eu vou utilizar essa estampa maior. A gente tem que sempre se preocupar com relação ao tamanho das estampas, ao nosso trabalho, para ficar para ter uma proporção e ficar harmonioso, que é o que faz com que os nossos olhos enxerguem como uma coisa bonita. Tem que ter harmonia e equilíbrio. Então eu vou utilizar a estampa pequenininha no barrado, porque a gente vai trabalhar com pedaços menores, e daí a gente não perderia, essa estampa não ficaria muito recortada. Então procurem sempre utilizar estampas menores quando você for fazer trabalhos menores, estampas maiores quando você for fazer um trabalho maior, tá? Vamos lá então. Essas medidas já são com margem de costura. Como o meu pano aqui tem 41, lembra que a gente tem que sempre fazer com uma sobra, né? Então eu vou cortar aqui, ó, 9 retângulos de 11,5 por 6,5, ó. São então 9 retângulos de 11,5 por 6,5. Ele vai dar um barrado de mais de 45 centímetros, justamente para ter essa sobrinha. Então aqui são 9 de 11,5 por 6,5, mais 18 quadradinhos do vermelho de 6,5 por 6,5. Agora nós vamos pegar todos os nossos quadradinhos vermelhos, vou dar um zoom aqui só um pouquinho. Estão aqui, ó, os meus quadradinhos vermelhos. Nós vamos fazer um risco na diagonal. Vai pegar sua régua, vai colocar aqui, ó, riscar na diagonal. O lápis que eu gosto de usar para riscar tecido é o 6B, que você compra na papelaria. Ele é um lápis macio, risca bem o tecido e ele não fica muito marcado, tá? Não vai aparecer depois, mesmo que esteja no direito. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui, ó, um dos nossos retângulos, nós vamos colocar, ó, tá aqui o retângulo, a estampinha tá pra cima, ó, a estampinha aqui do meu quadrado pra baixo, e nós vamos passar uma costura sobre esse risco que nós fizemos aqui. A gente vai lá pra máquina fazer isso em todos os retângulos. Então, olha só, tá aqui todos os nossos retângulos costuradinhos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos cortar esse excesso aqui da parte externa. Então, você vai cortar, deixando aí de 5 a 7 milímetros de margem de costura, para não descosturar. Então, a gente vai abrir e a gente vai lá no ferro de passar para ficar bem aberta a costura, ó. Deixa eu pegar mais um aqui para te mostrar. Olha só, então a gente costurou
Pegou nosso retângulo, colocamos aqui o quadradinho, costuramos, ele ficou assim, ó, dessa forma, tá vendo? A gente vai cortar, então, esse excesso aqui, deixando uma margenzinha. Vou fazer isso com todos, vou lá no ferro passar para abrir bem essa costura e eu já volto. E ficou assim, então, os nossos retângulos, olha só o avesso. Abri aqui, né, a costurinha. E agora nós vamos voltar lá na máquina. Olha só, a gente vai vir com outro quadradinho. Vamos sobrepor aqui e novamente a gente vai passar uma costura aqui sobre... Tá vendo aqui? A gente vai passar uma costura de novo sobre o nosso risco. Temos aqui, então, todas as partezinhas costuradas. A gente vai fazer a mesma coisa agora. Nós vamos cortar esse excesso aqui, deixando uma margem de costura. E daí a gente vai lá no ferro, abrir e passar bem bonitinho, pra ficar bem assentadas as costuras. Então, mais uma vez, ficou dessa forma, né? Nós vamos cortar esse excesso aqui, deixando a margem de costura. Então, gente, olha só, fui lá no ferro de passar. Olha só como que fica bonito o avesso quando a gente passa sempre todas as etapas, principalmente quando a gente tá trabalhando com patchwork tradicional, que é o caso aqui. É muito importante a gente sempre passar entre as etapas e toda vez que for para a máquina de costura, alfinetar bem, tá? Eu queria pedir desculpa, tá? Se você estiver escutando barulho no fundo, é que os meus vizinhos hoje assim, estão caprichando no barulho, mas eu preciso finalizar a aula para vocês, para, né, subir essa aula o mais rápido possível, e daqui a pouco eu tenho que ir na escola, né, buscar a minha filha, então quero adiantar aqui para vocês. O próximo passo que a gente vai fazer agora é o que? Nós vamos unir cada retângulo desse para a gente formar o desenho aqui do Flying Geese. Para quem não sabe, traduzindo, esse bloco chama-se gansos voando, né? O voo dos gansos voando. Que o formato aqui remete à formação dos gansos quando eles estão em voo. Então a gente vai sobrepor aqui direito com direito e vamos unir então aqui os nossos retângulos. Então, meninos, olha só, eu uni todos os nossos bloquinhos, fui lá no ferro, olha só como que fica bonito aqui, ó. E ajeitadinho o nosso avesso, facilita, gente, para você enxergar certinho onde você tem que bater as costuras, para não sobrepor costura, não ficar enroscando na máquina. Então, sim,
você ganha tempo indo lá, passando assim, parte por parte, fora que você vai ter aqui o acabamento perfeito, não fica enrugando tecido, você vai ver que fica certinho. Vamos lá então para compor esse barrado. Nós vamos colocar aqui no barrado inferior, ele tem 10 centímetros de largura. E o comprimento, como eu falei lá no comecinho da nossa aula, você vai pegar o seu pano de prato já com bainha, você vai sempre fazer o barrado 3 centímetros maior do que a largura do seu pano, que é justamente para dar a sobra para a gente fazer o acabamento. Aí aqui na parte de cima eu vou fazer também um detalhezinho. Eu cortei aqui desse mesmo estampado uma faixa de 5 centímetros e meio de largura e dobrei ao meio, fui lá no ferro passar. Para dar um destaque, para levantar ainda mais esse meu barrado principal. Lembrando que essa é uma linha de Natal, uma linha, né, mais específica, mais festiva. É um pano de prato que vai custar um pouco mais caro, porque tem um tecido importado, temos aqui esses tecidos natalinos com estampa dourada, eles custam mais caro. Então eu vou colocar aqui também justamente uma cianinha dourada. Essa cianinha, gente, é a cianinha larga. E lembrando que ela, por ser um sintético, não deve ser passada direto com ferro quente. Então a gente vai passar esse pano de prato pelo avesso. E quando você entregar para sua cliente, sempre coloca, eu gosto de colocar, um folhetinho informativo de como ela deve lavar e manter as peças, tá bom? Agora vamos lá para a máquina. Então, gente, tá aqui, olha só, o nosso barradinho principal. Eu vou vir aqui com a minha cianinha. Para quem tem dificuldade, você pode alfinetar aqui no comecinho, para ele não escorregar. E a gente vai posicionar ela sempre, ó, para dentro aqui do nosso barrado, tá vendo? Nunca para fora, vai ficar aqui para dentro. E eu vou sobrepor aqui o nosso detalhezinho. E nós vamos costurar aqui com um pezinho de máquina. E vai ficar dessa forma. Depois a gente vai lá no ferro, passar. Aí você vai falar assim, ai Camila, mas você falou que não pode passar. O que você faz? Você sempre tem na sua banca de passar roupa um tecido 100% algodão que você vai utilizar. Nesses casos, você sobrepõe, né? Põe aqui o seu tecidinho e passa por cima, que você não vai danificar aqui a sua cianinha dourada. Olha só, gente, que graça que fica. E agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado, colocando o nosso barrado inferior. Fica sempre atento ao sentido da estampa, se ela tiver, para não ficar de ponta cabeça, tá?
Olha só como ficou lindo o nosso barrado. Tá um barrado bem festivo, bem Natal. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nosso pano de prato já com a bainha pronta. Vamos colocar aqui na mesa, ó, né? Tá vendo aqui, ó, a bainha pra cima, então quer dizer o avesso dele, né, pra cima. Nós vamos colocar o direito do pano pra baixo. Vamos centralizar aqui e vamos passar uma costura unindo os dois. Então, temos aqui, costurei. Agora, nós vamos virar aqui pro direito. Eu até aconselho ir lá no ferro de passar, pra gente abrir bem a costura. Que agora a gente vai ajeitar ele aqui, ó. Essa parte tem que estar bem certinha, porque é a finalização, pra depois ele não ficar torto. E você vai alfinetar ele todinho, pra ele não sair do lugar. Essa sobra aqui é a sobra que a gente fez maior. Se você achar que tiver muito grande, você pode cortar o excesso, mas é sempre melhor sobrar do que faltar, né? Porque se faltar não tem como consertar. Nós vamos dobrar então essa sobra aqui pra dentro, que é o que vai dar aqui, olha só, o acabamento, tá? Olha só que gracinha. Então, vou alfinetar todo ele e nós vamos à máquina passar aqui uma costura por toda a volta e vou passar aqui também sobre, entre a costura entre a cianinha e o nosso barrado principal. Vamos começar aqui então. Eu tenho uma super dica, principalmente para você que, assim como eu, costura com máquina doméstica. Às vezes esse início assim, ó, de costura, tá vendo aqui, gente? Tá grosso de tecido porque tem a bainha do pano, tem a nossa barradinho, tá dobradinho, então tem bastante camada e muitas vezes o que acontece? Enrosca nesse comecinho. Então a dica é, primeiro, para te auxiliar, né, a puxar essa costura caso ela enrosque, e segundo, para ele não embolar atrás, porque às vezes o início de costura ele embola atrás é porque você não segurou sua linha, ó. A linha ela tá clarinha, mas acho que dá pra você ver agora. Eu sempre deixo um pedaço maior aqui pra trás, que ele vai me auxiliar e não vai deixar a nossa linha embolar, tá? Então, o que você vai fazer? Vai começar a costura, olha só, vou colocar um pouquinho pra frente de onde seria o início. Eu vou dar o retrocesso e voltar. Fica muito mais fácil fazer esse começo dessa forma do que você começar lá no comecinho, em cima de tudo isso de tecido. E essa linha aqui que tá aqui pra trás, ela vai te auxiliar, você vai puxando ela conforme a necessidade, caso esse tecido enrosque, tá? E segurando aqui também, você vai evitar dele embolar lá no começo.
Olha só como ficou lindo o resultado final. Então tá aqui. Eu passei então costura por toda a volta. E aqui, ó, onde fica o nosso... Tá vendo aqui, ó? A nossa cianinha, tá? O avesso, gente, fica o avesso perfeito, como vocês podem ver aqui, olha, o avesso limpinho. Então, isso é muito importante lembrar. A linha de baixo, a gente vai sempre utilizar da cor da sacaria. No caso, que é uma sacaria branca, eu utilizei aqui a linha branca. E a parte de cima, eu gosto sempre de colocar uma linha que combine com o meu tecido. Normalmente, do fundo do tecido, que eu gosto que ela desapareça. Eu não gosto que ela fique chamando atenção, mas caso... É um gosto pessoal. Se você quiser fazer talvez um projeto que crie mais contraste ou que você goste de mais contraste, você pode utilizar uma cor diferente para aparecer ser um detalhe mais aí na sua peça, tá? Depois que eu terminei essa parte, gente, eu achei que ficou tão bonito que eu resolvi fazer aqui, olha só, um barradinho do outro lado, que também é muito simples. Você vai aplicar da mesma forma que a gente aplicou esse barrado, só que daí eu só cortei uma tira de 5 centímetros na estampa principal e apliquei aqui para dar um up a mais aí, porque realmente ele não é, né, aquele pano de prato basiquinho. Vamos ter ainda mais aula aí vou ver se eu faço pelo menos mais uma aula com uma técnica diferente para um pano de prato de Natal, tá? Eu vou ver se na próxima aula eu trago para você com pet aplique. Então, terminamos a nossa aula e vamos às considerações finais. Eu demorei cerca de 1 hora e 15 minutos para fazer esse pano de prato, tá? O custo de material dele é em torno de R$ 7,00 e você pode vender ele entre R$ 28 e R$ 37,00. Se você gostou dessa aula, eu peço que você curta, compartilha e comenta aqui embaixo Natal 2023. Um grande beijo e até a próxima!